Naquela madrugada sem lua, sobre o Estreito de Hormuz, 6 mísseis balísticos iranianos, Fatah-1, rasgaram a escuridão em velocidades próximas ao Mach 13, sem aviso, sem declaração. Apenas 6 ogivas manobráveis urraando em direção ao USS Abraham Lincoln, a 16 mil km por hora. Cada míssil carregava 400 quilos de explosivos de alta potência, apontados diretamente para o navio de guerra mais caro já construído pela humanidade. A Guarda Revolucionária Iraniana acreditava que a surpresa e a velocidade avassaladora seriam suficientes para despedaçar as defesas aéreas americanas. Acreditavam que velocidade hipersônica era sinônimo de invencibilidade. Não tinham a menor ideia de que estavam atacando a rede defensiva multicamadas mais sofisticada já desdobrada no mar. E definitivamente não esperavam o contra-ataque dos F-35. O Estreito de Hormuz não é apenas água. É um corredor de 21 milhas náuticas de largura pelo qual passa 20% do petróleo mundial todos os dias. Estreito o suficiente para que as baterias costeiras iranianas alcancem praticamente qualquer ponto. Fundo o suficiente para que submarinos se escondam nas sombras. O Irã passou 4 décadas transformando essas 21 milhas em uma fortaleza. Mísseis antinávio costeiros, minas navais, lanchas de ataque rápido e agora sua joia da coroa. O míssil balístico hipersônico Fatah-1, revelado publicamente há poucos anos e declarado operacional pouco tempo depois. Projetado especificamente para vencer as defesas dos porta-aviões americanos por meio de velocidade e manobras imprevisíveis. O Fatah-1 utiliza um design de 2 estágios de combustível sólido com um veículo de reentrada manobrável. Um bocal móvel permite ajustes de trajetória em todas as direções. A ogiva pode se deslocar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, em pleno voo. Analistas ocidentais mantêm ceticismo em relação a algumas das afirmações iranianas, mas esse míssil é rápido o suficiente e manobra de forma agressiva o suficiente para complicar a interceptação na fase terminal. E 6 deles estavam agora descendo em direção a um porta-aviões que custou 13 bilhões de dólares. O USS Abraham Lincoln não navega sozinho. Sua proteção começa a 300 milhas de distância. Aeronaves de reconhecimento, satélites de vigilância, sensores subaquáticos. Aqueles mísseis foram detectados 11 segundos após a ignição, rastreados continuamente por sensores infravermelhos baseados no espaço. No momento em que as ogivas iniciaram sua descida terminal, o grupo de combate do Lincoln sabia exatamente onde elas estavam, com que velocidade se moviam e quando chegariam. Dentro do centro de informações de combate do porta-aviões, a atmosfera mudou num instante. Iluminação azul difusa, fileiras de operadores diante de consoles. Nenhum grito, nenhum pânico, apenas precisão matemática fria e implacável. O radar AN/SPIU-6 mapeou todos os 6 contatos a 180 milhas náuticas. Isso não é uma antena giratória saída de algum museu da Guerra Fria. O SPI-6 é uma matriz de varredura eletrônica ativa com 37 faces de radar funcionando simultaneamente. Rastreia mais de 1000 alvos ao mesmo tempo, enquanto gera imagens tridimensionais nítidas o suficiente para distinguir uma ogiva hipersônica de seu estágio propulsor a distâncias superiores a 200 milhas. Os 6 mísseis iranianos estavam iluminados como árvores de Natal em cada display do grupo de ataque. A voz do oficial de ação tática cortou o centro. Vampiro, vampiro, vampiro. 6 contatos balísticos de entrada, rumo 042. Velocidade Mach 13. Tempo até o impacto, 4 minutos e 20 segundos. Armas liberadas. Engaje com esse M6. Lance as aeronaves de alerta. A primeira camada defensiva foi ativada. O destroyer USS Delbert D. Black girou para descobrir suas células de lançamento vertical dianteiras. Seu sistema de combate Aegis já havia calculado soluções de tiro para todos os 6 contatos. Os interceptores SM-6 Bloco 2A aguardando em seus canisters. Mark 41 representam a principal defesa americana contra ameaças hipersônicas na fase terminal. Cada míssil custa 4,3 milhões de dólares.
Cada um voa em velocidades superiores a Mach 3,5 usando motores de foguete de duplo empuxo. Cada um carrega um buscador de radar ativo derivado do AIM-20, além de sistemas de guiagem sofisticados que não dependem de GPS para funcionar. Como funciona? O SM-6 é lançado usando navegação inercial, um sofisticado sistema giroscópico interno que sabe exatamente onde está sem sinais externos. Percorre a maior parte de seu alcance de 240 milhas náuticas por navegação autônoma, com correções periódicas de curso fornecidas pelo radar do navio. Apenas em seus momentos finais, o buscador de radar ativo é ativado. O míssil executa manobras de até 50 G em sua fase terminal para garantir a interceptação de um alvo que se move 3 vezes mais rápido do que uma bala de rifle. O primeiro SM-6 explodiu para fora de seu canister poucos instantes depois. Mais 12 se seguiram em rápida sucessão. Tempos escalonados, múltiplos ângulos de aproximação. O objetivo não era acertar cada míssil diretamente. O objetivo era forçar as ogivas iranianas a executar manobras defensivas que drenariam sua energia e perturbavam sua guiagem terminal. Cada Fatah 1 que precisasse desviar de um interceptor era um Fatah 1 que não estava no curso certo para atingir o porta-aviões. Mas a barragem de SM-6 nunca foi projetada para funcionar sozinha. Era a preparação para o verdadeiro contra-ataque. No convés de voo do Lincoln, o caos controlado explodiu em precisão. 4 F-35C Lightning II já estavam em alerta com pilotos amarrados e motores aquecidos. O sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves do porta-aviões entrou em operação. O EMALS usa motores de indução linear para acelerar aeronaves do zero à velocidade de voo em menos de 2 segundos. O primeiro F-35C acertou o carro da catapulta. 3 segundos de verificações finais. Luz verde. O turbofan Pratt & Whitney rugiu em pós-combustão total. O caça de 27 mil quilos disparou pela proa a 270 km por hora e subiu com força pela escuridão. Mais 3 F-35C se seguiram em intervalos de 15 segundos. Indicativos de chamada. Esquadrão Reaper. A missão era simples: encontrar os lançadores de mísseis iranianos, destruí-los antes que pudessem recarregar. Cada F-35C carregava 4 mísseis AIM-120 DAMR-AM internamente, mais 2 AIM-9X Sidewinder nas estações nas pontas das asas. Os mísseis externos comprometiam o sigilo, mas naquela noite velocidade e letalidade eram tudo. Chegar aos locais de lançamento antes que as defesas aéreas iranianas pudessem reagir era a prioridade. O radar AESAAN/APG-81 do F-35 travou os lançadores móveis a 97 milhas náuticas. A tecnologia de fusão de sensores combinou dados de radar com rastreamento de infravermelho e inteligência eletrônica para construir um quadro tático completo. Os pilotos podiam ver tudo. Baterias de defesa aérea SA-15 Gauntlet iranianas sendo ligadas. Lanchas de ataque rápido saindo às pressas de bases costeiras e 3 veículos lançadores erétores transportadores ainda visíveis nas imagens térmicas próximo às suas posições de disparo. Os mísseis iranianos estavam a 90 segundos do impacto. Os interceptores SM-6 estavam fazendo contato. A primeira ogiva do Fatah 1 tentou manobrar para a esquerda para escapar do míssil defensivo que se aproximava. Seu bocal móvel redirecionou o empuxo. A ogiva se deslocou 200 metros de sua trajetória original. Não foi suficiente. O espoleta de proximidade do SM-6 detonou a 12 metros acima do alvo. Milhares de fragmentos de tungstênio despedaçaram o sistema de guiagem da ogiva e suas superfícies aerodinâmicas. O míssil iraniano tombou no Golfo Pérsico a 22 quilômetros do porta-aviões. Impacto na água. Sem explosão. Apenas peso morto batendo na superfície em velocidade terminal. O segundo e o terceiro Fatah 1 encontraram destinos semelhantes. Interceptados, destruídos, fragmentos se espalhando pelas águas escuras como confetes caríssimos.
Mas o quarto míssil passou. Ele havia executado uma manobra de zigue-zague particularmente agressiva durante sua descida. Esquerda, direita, mergulhando em um ângulo mais acentuado do que os SM-6 haviam antecipado. No momento em que os mísseis defensivos se ajustaram, a ogiva já estava dentro de seu envelope de engajamento. Próxima demais. Rápida demais. O último interceptor errou por 80 metros. Não é muito no grande esquema da guerra naval, mas foi o suficiente. A última linha de defesa do Lincoln foi ativada automaticamente. Nenhum comando humano necessário. O sistema de mísseis RIM-100 e 16 de armação rolante travou a ogiva que se aproximava a 10 quilômetros de distância. Estas são armas de defesa pontual, curto alcance, alta velocidade, projetadas especificamente para alvos que penetraram as camadas defensivas externas. O interceptor RAM foi lançado. 12 segundos de tempo de voo. A ogiva iraniana estava descendo a Mach 8. Neste ponto, desacelerada pelo atrito atmosférico, mas ainda se movendo rápido o suficiente para transformar um quase acerto em uma destruição catastrófica. O impacto ocorreu a 850 metros acima do convés de voo do porta-aviões. A ogiva de haste contínua do RAM detonou. A carga explosiva de 400 quilos do Fatah 1 explodiu no ar. Um clarão brilhante o suficiente para cegar temporariamente cada marinheiro no convés. A onda de choque sacudiu janelas. Fragmentos choveram. 3 ferimentos leves por estilhaços. 0 penetrações no convés blindado do porta-aviões. O Lincoln atravessou a nuvem de destroços sem alterar curso ou velocidade. O quinto e o sexto mísseis iranianos nunca chegaram perto da zona defensiva externa. Os interceptores SM-6 os capturaram a mais de 60 quilômetros de distância. Eliminações limpas. O engajamento completo durou 3 minutos e 47 segundos, do primeiro lançamento ao último impacto na água. O ataque iraniano havia terminado. O contra-ataque americano estava apenas começando. O esquadrão Reaper cruzou para o espaço aéreo iraniano. Os F-35C não estavam lá para dogfight. Estavam lá para entregar uma mensagem escrita em violência guiada com precisão. Cada caça havia recebido as coordenadas de alvo para os lançadores móveis. Cada piloto sabia exatamente onde encontrá-los. As defesas aéreas iranianas detectaram os F-35 cruzando a linha costeira. Mas detecção e engajamento são duas coisas muito diferentes. A baixa seção transversal de radar das aeronaves combinada com suítes de guerra eletrônica avançadas criou um pesadelo de rastreamento para os operadores iranianos. As baterias SA-15 Gauntlet dispararam 9 mísseis contra fantasmas de radar e assinaturas de interferência. Nenhum encontrou seu alvo. No momento em que os operadores iranianos perceberam que os F-35 não estavam onde seus radares indicavam, os caças americanos já haviam lançado suas armas. 12 mísseis AIM-120D, AMRA, AM saíram das baías de armas internas em sequência rápida. Guiagem de radar ativo do tipo dispara e esquece, com atualizações inerciais de meio percurso. Cada míssil voou em direção ao seu alvo designado a Mach 4. Os veículos lançadores erétores transportadores nunca tiveram a chance de se mover. Destruir um veículo lançador é diferente de destruir um alvo fixo. Você não está mirando em um prédio, está mirando em um caminhão. Um caminhão que pode ser blindado. Um caminhão que definitivamente contém combustível sólido de foguete volátil. O objetivo não é apenas desativá-lo. O objetivo é garantir que ele nunca mais possa disparar. O primeiro AMRAAM atingiu o veículo lançador número 1 no exato momento em que sua tripulação percebeu que estava sob ataque. A ogiva de fragmentação de alto explosivo do míssil detonou contra o sistema hidráulico do lançador. Explosões secundárias se seguiram. O míssil Fatah, um restante armazenado no veículo, explodiu simultaneamente. A cratera da explosão era visível do espaço. O segundo e o terceiro veículos encontraram destinos idênticos, com poucos segundos de diferença entre si. Os pilotos do esquadrão Reaper nunca desceram abaixo de 4.500 metros. Nunca entraram no alcance visual.
nunca se expuseram a defesas aéreas de curto alcance. Eles entregaram suas armas de além do envelope de engajamento e subiram de volta em direção ao porta-aviões antes que os interceptores iranianos pudessem decolar. O sol começou a nascer sobre o Estreito de Hormuz. O engajamento completo havia durado 11 minutos. 6 mísseis hipersônicos iranianos destruídos. 3 lançadores móveis aniquilados. Um quase acerto que causou ferimentos leves e exatamente zero impacto operacional no porta-aviões. O Abraham Lincoln continuou sua patrulha. Seu grupo aéreo conduziu operações programadas naquela tarde. O incidente foi registrado, analisado e arquivado. A análise de custos conta a história que o Irã não quer que seja contada. Eles gastaram 6 mísseis Fatah 1 a 1,2 milhões de dólares cada um. Custo total de hardware, 7,2 milhões de dólares. Somando as despesas operacionais, o ataque custou bem mais de 12 milhões de dólares. Destruíram nada, danificaram nada. Seus 3 lançadores móveis foram avaliados em aproximadamente 8 milhões de dólares cada um. As perdas totais iranianas superaram 36 milhões de dólares. Os Estados Unidos gastaram 13 interceptores SM-6 a 4,3 milhões cada um, totalizando 55,9 milhões de dólares. 12 mísseis AIM-120D a 1,8 milhão cada um, totalizando 21,6 milhões de dólares. Mísseis RAM, aproximadamente 900 mil dólares. Combustível e custos operacionais, aproximadamente 2 milhões de dólares. Gasto americano total, 80,4 milhões de dólares. À primeira vista, a análise custo-benefício parece terrível para os Estados Unidos. Mas economia não é a métrica que importa. O que importa é isto. O Irã lançou suas armas mais novas, mais rápidas e mais sofisticadas contra um grupo de ataque de porta-aviões e não conseguiu absolutamente nada. O Lincoln não desviou um único grau de seu rumo, não alterou a velocidade, não cancelou operações. O ataque foi absorvido, neutralizado e respondido antes que a maior parte da tripulação terminasse o café da manhã. As implicações mais amplas se espalharam pelo Golfo Pérsico nas horas seguintes. Todo adversário com ambições de afundar porta-aviões acabou de receber uma educação cara. Hipersônico não significa imparável. Velocidade não garante sucesso. E atacar o poder naval americano vem com consequências entregues mais rápido do que seus lançadores de mísseis conseguem recarregar. É assim que a dissuasão moderna funciona no século XXI. Não com negociações ou declarações de tom austero. Com sistemas defensivos em camadas que transformam armas de ponta em fogos de artifício caros. E com caças de quinta geração que encontram seus lançadores móveis no escuro, os destroem além do alcance visual e retornam à base antes que você termine de contar suas perdas. O Irã veio ao Estreito de Hormuz querendo provar que seus mísseis hipersônicos podiam ameaçar porta-aviões americanos. O que provaram foi que atacar um grupo de ataque da classe Ford com qualquer coisa aquém de uma força avassaladora é suicídio estratégico. O resultado nunca esteve em dúvida. A única questão era quanto custaria aprender a lição. Naquela manhã, o Golfo Pérsico permaneceu aberto para o tráfego marítimo. 20% do petróleo mundial continuou fluindo pelo Estreito de Hormuz sem interrupção. Nenhuma crise internacional, nenhum pico no preço do petróleo, apenas 6 mísseis transformados em sucata e 3 crateras fumegantes onde os lançadores móveis costumavam estar. Algumas lições exigem explosões para serem ensinadas. Esta foi ensinada com fusão de sensores e com a matemática do que acontece quando a estratégia dos anos 70 encontra a tecnologia dos anos 20 deste século.